Olá, amigos, que a paz do Cristo esteja nos nossos corações. No dia de hoje nós vamos trabalhar a questão da materialidade e da espiritualidade. Como base evangélica, nós vamos tomar o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 16 a 21, onde Jesus vai nos ensinar a respeito da avareza. E ele nos diz: guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Pois bem, Jesus, há 2000 anos, ele já adiantava para nós os tempos modernos e tempos contemporâneos, se referindo à ansiedade de uma era, que nada mais é do que uma preocupação onde nós todos teríamos na nossa caminhada como um processo obsessivo, como uma ideia fixa e até mesmo sendo como uma patologia social. Jesus estava se referindo nesse sentido de uma preocupação que nós teríamos em determinados tempos. E isso, para os dias de hoje, quando nós tomamos os tempos atuais, os tempos modernos e contemporâneos, nós vamos ver que nós tivemos um processo tecnológico em que ele avançou muito, né? Pela lei do progresso, Deus permitiu que esse progresso chegasse como uma forma de nós caminharmos dentro de uma sociedade em condições melhores para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento. A lei de progresso, ela faz parte das leis morais e ela, em conjunto com a lei de sociedade, ela provém o ambiente e as condições que nós teremos para nós progredirmos. Portanto, materialidade e espiritualidade, elas andam juntas. O importante para nós é justamente nós trabalharmos o meio termo, o ponto de equilíbrio aonde nós vamos vivenciar da materialidade em função do progresso do nosso espírito. Portanto, hoje nós vivemos numa sociedade completamente consumista, onde a gente busca, né, constantemente entesourar e com muito mais preocupação de melhorar a nossa condição de conforto. O problema é que nós às vezes excedemos na dosagem pelo qual a gente quer esse conforto, porque nós temos a condição já necessária, que nos dá uma condição de vivência tranquila, para nós encontrarmos esse meio termo entre espiritualidade e materialidade. Entretanto, a nossa preocupação é tanta que a gente acaba se exagerando justamente na busca desses novos confortos, onde a gente tem uma sociedade completamente consumista, fazendo com que a gente busque condições de novos bens, no sentido em que é uma sociedade que exige, a gente se coloca na condição de querer estar no mesmo nível que outras pessoas, e nesse sentido nós vamos nos preocupando com aquilo que nós não temos, e quando nós temos, nós passamos a nos preocupar na conquista que nós tivemos e a possibilidade da gente não perder. Então nós vivemos preocupados para conquistar e vivemos preocupados na manutenção da conquista. E isso vai justamente nos afastando dessa situação onde a materialidade ela acaba se tornando muito mais presente do que a espiritualidade. E aí a gente esquece o ponto fundamental, que é pelo qual nós nos reencarnamos. Jesus, na sua fala da parábola do homem rico, que ele toma como personagem principal um homem rico, e aí nada contra a riqueza, pelo contrário, a riqueza ela é uma das leis em que nós estamos inseridos como provação. Portanto, na essência da riqueza, né, Jesus, pelo contrário, não condena, mas essa riqueza em que ela é uma riqueza enganosa, que nós vivemos através de uma ansiedade, de uma era, a qual Jesus vem nos ensinar, essa sim ele condena. Portanto, quando a gente pega as parábolas do Cristo, os ensinamentos, a gente se pergunta,
Será que nós não entendemos ou nós fingimos que não entendemos? Está aí uma reflexão para cada um de nós fazermos. Jesus, quando ele vai ensinar sobre a avareza, ele toma como ensinamento uma historinha, uma parábola, ao qual é a parábola do homem rico, que é o personagem principal dessa parábola. No versículo 16, diz o seguinte: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ora, produziu além do necessário. A bondade divina, né, permitiu que a produção fosse muito além daquilo que ele esperava. Portanto, a aprovação para esse nosso irmão, ela veio justamente através de uma forma, de uma riqueza, né? E aí, como que ele procedeu? No versículo 17, esse homem dizia com ele mesmo: que farei eu, pois não tenho onde recolher meus frutos? Ora, a preocupação dele começa aí, né? Ele tem uma quantidade maior de produção e ele já não sabe o que fazer. Mas se ele está dentro daquele tripé que nós conhecemos nos estudos passados, do semeador, que é conhecimento, mais entendimento e mais compreensão, a atitude dele seria de distribuir com os irmãos necessários, porque Deus proveu para ele uma riqueza além das suas necessidades. Mas o que ele fez? Ele diz no capítulo 18: vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los em maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Ora, a avareza, justamente o ensinamento do Cristo, né? Ele está recolhendo para ele toda essa produção, todo esse bem, com um propósito individual. Tanto que no versículo 18, esse mesmo homem rico diz: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, avareza, egoísmo, ele olha para dentro de si e esquece o propósito pelo qual nós reencarnamos, que é progredirmos. E a base da nossa progressão é o nosso irmão. É ele que nos oferece o campo de trabalho para que nós possamos evoluir e sermos diferentes. E aí nós vamos estar concluindo duas coisas: o nosso planejamento reencarnatório e, ao mesmo tempo, nós estamos servindo a Deus. E aí nós agradamos a Deus porque nós somos os filhos que não somos rebeldes. E aí nós vamos caminhar dentro dos seus ensinamentos. Eu separei aqui para a gente ver como que Emmanuel, em sintonia com os ensinamentos do Cristo, vem trazer para nós um ensinamento. No livro Palavra de Vidas Eterna, no capítulo de número 142, com o título No Bem de Todos, ou seja, para dividir, né? Todos, não é no bem único. Ele diz para nós, no versículo que eu acabei de ler, que é o versículo de número 18, onde o homem diz que ele vai guardar todos os bens para ter o seu conforto pessoal, olha o que diz Emmanuel para nós. Ainda, abre aspas, ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos, excessivos, que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Ou seja, não adianta nós termos uma riqueza onde nós vamos guardá-la de tal forma para o uso próprio. Porque quando nós pensarmos no propósito de que o planeta Terra é a moradia, é a nossa casa, onde Deus nos permite, por merecimento, por conquista e pela permissão do Pai, adquirirmos determinados bens, isso é para o nosso caminhar. Essa tecnologia que a gente se refere, ela veio para nos ajudar a diminuir o excesso de serviço, o excesso de carga em nós, ao mesmo tempo nos permitir ter um tempo mais livre para praticar o bem, ou seja, para que nós possamos evoluir. Infelizmente, nós estamos vendo essa tecnologia
onde nós temos todo esse conforto à nossa disposição sendo usada de maneira incorreta. O próprio Emmanuel vai dizer para nós o seguinte: encarna-se e reencarna-se o espírito na Terra a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Ou seja, ele é muito claro que nós não viemos a passeio, que nós não viemos aqui para desfrutar de uma tranquilidade, ou seja, nós temos trabalho a ser feito. Então, ele completa: não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo, que se a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. Olha, ele usa o termo fantasiosas necessidades. E muitas vezes, quando a gente se apercebe dessa leitura com aprofundamento, quantos de nós que não acumula, e esse bem aqui às vezes não é nem dinheiro, né? Quantas vezes nós temos dentro da nossa própria casa uma quantidade excessiva de objetos, de bens que não são necessários, e a gente está sem condição de praticar o desprendimento, né? A importância que nós precisamos de olhar com relação a essas coisas pequenas que vai nos libertando, essas coisas pequenas que vai nos ajudando ao entendimento e, sobretudo, à prática. Emmanuel, quando trabalha nesse capítulo, né, Emmanuel, ele coloca com muita sabedoria, e isso vem nos ajudar muito, né, o que Paulo, o apóstolo do Cristo, que realmente foi um dos apóstolos de grande influência na disseminação do bem, principalmente pela condição dele, né, de seguidor do Cristo, né, Paulo, naquela época, já falava para os hebreus, né, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Isto é Paulo falando aos hebreus no capítulo 3, versículo 5, da proteção divina. Ou seja, nós temos tudo o que nós precisamos. Deus não vai nos desamparar no momento em que nós mais precisaremos. Então nós não temos que preocupar. Quando a gente pensa em termos de natureza, vamos pensar na ave, né? A ave, bem como toda a natureza, né, Deus provém de tudo que ela precisa, né? A ave busca a sua alimentação sem, contudo, entesourar nada. Ela encontra abrigo, ela encontra alimentação e ela vive dentro da harmonia da natureza. Então, nós, como participantes, né, espíritos já desenvolvidos com raciocínio, também precisamos de entender que a nossa participação dentro da natureza deve ser de forma tranquila, de forma clara, onde nós vamos prosseguir sendo bem vistos aos olhos de Deus. O estudo é tão importante que eu fui buscar também para nós um amparo maior, porque os momentos que nós vivemos, né, em particular por causa da pandemia, mas independente disso, né, nós vivemos momentos muito tumultuosos, né? E aí a gente precisa de alguma recarga, de algum combustível que possa nos atenuar, que possa nos ajudar. E é muito importante, né, nós temos esse equipamento, né, essa condição ao nosso dispor. E onde nós podemos encontrar isso? Eu busquei isso como sendo um remédio efetivo para os nossos dias, né, é a orientação através da prece. Por que a prece? Porque a prece é o meio mais simples e efetivo de nós comunicarmos com o Pai. É através da prece, com a sinceridade, com a sua eficácia, é que nós podemos pedir orientação, pedir ajuda, para que nós podemos nos desvincular dessa ideia fixa, dessas obsessões. Nós podemos buscar de alguma forma que a gente seja orientado. Porém, a prece, ela não pode ser de forma nenhuma um objeto comercial. Nós temos que entender a sua finalidade e a sua eficácia. Eu busquei no livro Vamos Orar, de Miramês, João Nunes Maia, e logo no prefácio, olha o que Miramês vem nos dizer, que está totalmente em consonância com os ensinamentos do Cristo. Ele diz:
Quanto mais o homem cresce no seu saber técnico, e quanto mais longe leva para ele o conhecimento das coisas, mais distante este mesmo homem vai ficando da essência dessas mesmas coisas, o Espírito de Deus. Nós estamos vivendo tempos como Torre de Babel. Conta agora apenas o que se vê, se pese ou se meça. Já não se entende o homem com seu próximo, na oficina, no campo ou no lar. A discórdia impéria, reina o desamor, o objetivo é sempre imediatista. Jamais alcança além do horizonte. Não se pensa no amanhã, o hoje é que conta. Ou seja, nós ficamos muito presos, né, com excesso de trabalho em função de buscar riqueza que vai nos proporcionar o conforto. A preocupação é tanta que a gente às vezes deixa de fazer as coisas essenciais na nossa vida, onde nós vamos buscar um processo mais tranquilo de evolução. Emmanuel nos alertou, não há riqueza que nos privilegie, né, justamente daquilo que nós vamos vivenciar, que é a dor, a velhice, o sofrimento, que é um processo natural em conformidade com a nossa condição. E voltando à parábola do semeador, do homem rico, o fechamento dessa parábola, que é o versículo de número 20, Deus diz àquele homem rico: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, nós temos muita preocupação para quem nós vamos deixar, né, tal riqueza que nós estamos acumulando. Preocupado com aqueles que nós temos a obrigação perante a Deus de encaminhá-los e não de supri-los de facilidade através da riqueza. Pelo contrário, nós estaremos colocando esse nosso irmão, né, que veio reencarnar no seio da nossa família em condições às vezes até perigosas. Por quê? Nós estamos transmitindo para ele, né, a avareza, o egoísmo. Então, a importância desse estudo, ele chega num momento muito ímpar para nós, né? E eu acho que a qualquer momento a prece, pelo menos, é o meio pelo qual nós vamos buscar esse momento mais tranquilo, né? Onde a gente possa se refazer e ir entendendo. E para fechar, né, vamos voltar também com o próprio Miramês, que ele vai dizer para nós, baseado justamente no livro Vamos Orar. Dentro dessa visão do mundo de nossos dias, urge buscarmos aqueles pontos seguros de referência no tempo, para sabermos como e onde seguirmos. E quando uma luz se acende, indicando rumos, mostrando caminhos, abençoada a mão que a segura, bendito o homem que a vê. Eu agradeço a todos, né, o estudo dessa parábola, né, desse capítulo, é uma reflexão importante para que nós, principalmente nós espíritas, possamos buscar essa mão segura, buscar essa luz, buscar esse caminho, de forma que nós possamos contribuir para que uma sociedade seja melhor e, principalmente, para que o nosso espírito possa se libertar dessas amarras. E a avareza é uma delas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.